Então, moçada, olha só. Nós vamos falar de derivada direcional. A derivada direcional, ela é uma generalização natural das derivadas que nós tínhamos até então, que são as derivadas parciais. A diferença é que ao invés de eu andar em uma direção que é paralelo ao eixo X ou paralelo ao eixo Y, eu vou andar em uma direção qualquer. Inclusive vocês verão que a derivada direcional ela se torna a derivada parcial quando a direção é uma direção paralela em relação ao eixo X ou paralela em relação ao eixo Y. Então eu tenho uma situação assim, eu tenho uma função de duas variáveis, né? Aqui eu vou definir ela em cima de um conjunto, um subconjunto do R2, que pode ser inclusive o próprio R2. Essa função transforma um par xy em um número real z, que é calculado em cima de uma relação entre x e y. Uma relação entre x e y. Então, nós tínhamos até então uma situação assim, ó, eu tinha um ponto P0 aqui, aí eu andava na direção do eixo x, aí eu tinha aqui a derivada parcial em relação a x. Quando eu ando na direção do eixo x, o meu y fica parado, fica fixo. Eu não mexo no y. E também, de forma análoga, quando eu ando na direção que é paralela ao eixo y, o x fica fixo. E aí eu tenho a derivada parcial em relação ao eixo y. O que vai acontecer agora é que eu não estou mais em uma direção que é paralela ao eixo x ou paralela ao eixo y. Eu estou em uma direção e essa direção ela vai em uma direção qualquer, né? Chama direcional, não é por outro motivo, porque ela vai ser dada por uma direção qualquer. A direção, quem vai dar a direção é um vetor. Então eu tenho aqui um vetor. Inicialmente eu estou chamando esse vetor aqui de V, né? Eu vou fazer algumas considerações sobre esse vetor aqui, mas o V aponta em uma certa direção. E eu quero andar na direção que esse vetor aponta. Então, eu estou supondo aqui que esse V, ele tem componentes A e B, ou seja, ele é um AI mais um BJ. Ele tem uma magnitude A na direção do X e B na direção do Y. E aí, o que eu quero fazer é calcular a derivada, calcular a taxa de variação da função quando eu andar nessa direção. Ou seja, eu quero saber como é que o z varia quando esse aqui varia. Ou seja, o que você tem que fazer para achar a derivada é achar qual é o limite, né, que você tem quando você divide aqui a variação que o z sofreu pela variação aqui da distância entre esse ponto P0 e o ponto onde você está, que vai ser um P0 mais T, que é um parâmetro aqui da reta, vezes um V. Então, eu vou definir como derivada direcional o que eu vou obter como limite quando eu pegar esse tamanho aqui, né, essa distância aqui, o f de P0 mais TV dividido pelo f de P0 e dividir pela distância do ponto P0 até o ponto P0 mais TV. Quando eu estou aqui na direção do eixo X, essa variação, se isso aqui for um x0, aqui vai ser um x0 mais h. Então, a distância do x0 até x0 mais h é h. Só que aqui eu vou calcular uma distância entre dois pontos que não necessariamente estão na horizontal ou na vertical. Então, para eu calcular a distância entre dois pontos, e aqui, né, nesse lugar aqui, eu calculo com vocês, ó, a distância do ponto P0 mais TV até o ponto P0. P0 mais TV, olha só aqui em cima. Ó. P0 tem coordenadas x0 e y0. O V, eu avisei que ele tinha coordenadas AD. Então, P0 mais T vezes V vai ser o x0 e y0 mais T que multiplica o AB, que é o vetor V. Aí, quando você junta eles aqui, isso aqui é uma constante, né? Uma constante multiplicando pelo vetor aqui, vai ficar T vezes A, T vezes B. Aí, juntando esse vetor em uma representação só, você vai ter assim x0 mais T vezes A na primeira componente e depois y0 mais T vezes B na segunda componente. Então, o ponto que eu obtenho lá em cima é esse aqui, ó. Tem x0 mais T vezes A, y0 mais T vezes B. É esse ponto que eu obtenho.
Então, o que eu quero, descobrir é como é que eu calculo esse limite aqui, ó. É a imagem, a variação da imagem lá no Z, que é a imagem desse ponto que está deslocado menos o ponto inicial, dividido pela distância entre esses dois pontos. E aqui eu estou calculando a distância entre os dois pontos, ó. P0 mais TB está calculado ali em cima, é o x0 mais TA, y0 mais TB. E o ponto P0, como nós fizemos aqui no começo, ele tem a abscissa x0 e a ordenada y0, aqui ó, x0, y0. E aí como é que eu calculo distância entre dois pontos? Né? Isso aqui é lá do terceiro ano do ensino médio. Então é a raiz quadrada da diferença, né? O x desse primeiro ponto, menos o x do segundo ponto ao quadrado. Olha aqui, ó, x do primeiro ponto, que é x0 mais TA, menos o x do segundo ponto, que é o x0, tudo isso ao quadrado, mais o y do primeiro ponto, menos o y do segundo ponto. Aqui está y0 mais TA, menos y0. Tudo isso ao quadrado. Esqueci de colocar o quadrado aqui. E aí, quando você vem para cá, você nota que esse x0 com esse x0 pode cancelar. Aí vai sobrar só TA elevado ao quadrado. Que você, distribuindo os expoentes, porque está multiplicando, vai ficar t quadrado vezes a quadrado. Aqui também você cancela esse com esse, sobra só TA. Então vai ficar t quadrado vezes b quadrado. Colocando aqui o t quadrado em evidência, aí vai ficar assim, t quadrado vezes a quadrado mais b quadrado. Aí você pode extrair a raiz dos produtos, né? Perdão, as raízes dos fatores. Então a raiz do primeiro fator é a raiz do t quadrado, da módulo de t. E a raiz do segundo fator não tem como eu escrever ela de forma diferente, porque é uma soma. Então, quando eu falo assim que eu vou dividir aqui pela distância do P0 até P0 mais TB até o P0, na verdade eu dividi por módulo de T vezes a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, ok? Professor, ali não é TB não? Aonde? Y0 mais... Ah, aqui, né? Isso, aqui é verdade. Aqui é T vezes B. Inclusive, aí quando eu levo ao quadrado, fica TB. Muito bem, é isso mesmo. Então, esse limite aqui, esse limite desse aqui, escrito aqui, ele vai ter essa cara aqui, olha. A única coisa que eu estou fazendo aqui é trocar essa distância que está marcada aqui embaixo, por isso aqui está marcado aqui. Eu posso muito bem trabalhar com a derivada direcional desse jeito, não tem problema nenhum. Aí, o que a gente faz, na verdade, para a gente simplificar os cálculos, é pegar esse vetor V como um vetor unitário. Então, a gente vai pegar, na verdade, o versor do vetor que dá a direção. O versor é o vetor que tem a mesma direção, mesmo sentido, mas tem tamanho unitário, né? Ele tem tamanho único. Se eu pegar esse V aqui como sendo um vetor unitário, aí o que acontece? O tamanho desse vetor V, ó, o tamanho desse vetor V, se você pegar aqui o tamanho do vetor V, aí você vai encontrar que vai ser assim, o tamanho desse vetor AB. Mas como é que eu calculo o tamanho do vetor AB? Não é simplesmente assim, raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado? Eu estou dizendo que isso aqui é 1. Eu vou trabalhar de tal forma que esse V aqui seja um vetor de tamanho 1. Se ele for um vetor de tamanho 1, aí essa raiz quadrada aqui vai desaparecer aqui embaixo. Eu não vou mais precisar de colocar a raiz quadrada. Eu fico com um limite desse jeito. Ok? Então eu vou definir como derivada direcional esse limite aqui. A derivada da função f na direção do vetor V. Eu defino como sendo esse limite aqui. Vamos lá, minha gente? Olha, desenho não é muito meu forte, mas vamos lá, vou tentar representar a ideia aqui. Assim como quando nós falamos em derivadas parciais, eu tinha um plano aqui que pegava desse ponto aqui. Lembrando que esse ponto aqui é uma identificação com o ponto lá do R2, porque a rigor esse ponto aqui é no R3, né? Só a terceira componente dele é 0. Então ele tem a mesma abscissa, a mesma coordenada, mas a terceira componente dele é 0. E por isso eu coloquei aqui P0', aqui P0' mais TV, aqui também seria um V'. Enfim, mas dito isso,
Quando a gente estava derivando em relação a x, por exemplo, a gente andava aqui paralelo ao eixo x. E aí tinha um plano que subia aqui e cortava a minha superfície, gerava uma curva. Então, quando eu derivava em relação ao eixo x, eu estava encontrando a derivada, a inclinação da reta tangente a essa curva, interseção do plano com a superfície. Quando eu vim aqui na direção do eixo y, eu também tinha um plano que subia aqui. E esse plano cortava a minha superfície e a derivada em relação a y no ponto P0 é a inclinação da reta que tangencia essa curva, interseção do plano com a superfície. Agora, nós temos uma situação um pouco mais genérica, mas continua do mesmo jeito. Eu estou indo do ponto P0 andando na direção de um vetor V. Aí, quando eu faço isso, eu saio do P0 e vou para o V, eu tenho dois pontos aqui. Então, imagine o plano que passa aqui por esses dois pontos. Um plano que é paralelo ao eixo Z, que passa por aqui, por esses dois pontos. Então, esse plano, ele vai cortar a minha superfície aqui em cima, vai gerar uma curva. O que eu chamo de derivada direcional é a inclinação dessa curva aqui. Então, se você pegar aqui a horizontal, essa reta vai ter um ângulo com a horizontal. A tangente desse ângulo continua sendo do mesmo jeito, né, como lá no cálculo 1. A tangente do ângulo que a curva forma com a horizontal é que é a derivada. Então, a derivada direcional, se você pensar aqui em um corte aqui horizontal, vai ser a tangente do ângulo que essa reta forma com a horizontal, com o plano horizontal aqui. E é isso que significa a derivada direcional. Eu coloquei aqui, eu reescrevi aqui o limite, né, que vai trazer para a gente essa derivada direcional. Você pode observar aqui que tem variação tanto no x quanto no y. x0 mais at, y0 mais bt. Eu tenho aqui a variação no x e no y. Note que se eu zerar aqui o y, por exemplo, se eu fizer aqui esse b igual a zero, eu vou ter a definição de derivada em relação a x. É f de x0 mais at, y0 menos f de x0, y0. Se eu zerar aqui o x, eu vou ter um incremento só no y. Aí eu passo a ter a derivada em relação a y. Então isso aqui é uma situação mais geral do que o que eu tinha quando eu estava calculando derivadas parciais. Aqui embaixo também você pode observar que eu retirei um módulo daqui. Quando o limite existe, ele vai independer se está com módulo ou não, vai dar o mesmo valor. Então nós vamos entender por derivada direcional o que eu obtenho com esse limite aqui. Lembrando que esse vetor aqui tem que ser um vetor unitário. Na hora que eu falar para você, a direção é a direção dada por esse vetor, pode ser que esse vetor não seja unitário, mas quando você for colocar aqui para fazer o cálculo, você precisa colocar um vetor unitário. Ou então você tem que usar aquela fórmula anterior ali, que tem a raiz quadrada do a quadrado mais b quadrado. Então vamos fazer aqui um exemplo onde eu vou encontrar a derivada direcional usando o limite. Aí depois vamos ver o que nós temos à nossa disposição para a gente calcular a derivada direcional sem fazer uso de limite. Mas nesse primeiro momento vamos pensar em uma situação onde eu preciso de um limite. Então vamos colocar aqui exemplo. Vamos inventar uma função aqui simples, que eu quero só trabalhar a ideia. Então vamos pensar assim, f de xy igual a x elevado ao quadrado vezes y. E vamos pensar aqui vamos pensar um ponto simples também, ponto 1, 1, vamos supor que o vetor que está dando a direção aqui seja esse vetor aqui, v igual, sei lá, vamos colocar xy, vamos colocar 1, 2, vai. 1, 2. Suponha então que eu queira calcular a derivada, o meu interesse é em calcular a derivada de f na direção de um vetor. Aqui eu vou usar u para representar o versor desse vetor aqui.
Porque aqui tem que ser um vetor unitário. Então eu quero a derivada no ponto P0. O ponto P0 aqui no caso seria esse ponto aqui, 1, na direção do vetor U. Então eu quero saber o que dá isso. E quero fazer isso usando o limite. Então veja, quando você vai calcular a derivada direcional, a primeira coisa que nós vamos fazer, a gente vai calcular quem é que é o versor desse nosso vetor. Então eu tenho que o meu vetor V, que vai me dar a direção, é esse vetor 1, 2 aqui, ó. Esse vetor 1, 2 é o vetor V. Então, para esse vetor 1, 2, eu vou calcular quem é o U. Alguém se lembra aí como é que eu acho o versor de um vetor? Tá. Alguém lembra como é que eu calculo o versor de um vetor? Dividir pelo modo dele. Então vai ficar assim. Eu vou pegar assim, ó, o vetor V e vou dividir pelo tamanho dele. Ah, beleza, então. Se eu vou pegar um vetor V e dividir pelo tamanho dele, vamos descobrir qual que é o tamanho dele? Qual é o tamanho desse vetor V aqui? Bom, é raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ah, bom, então dá a raiz quadrada de 5. Então quer dizer que o vetor V, que é esse vetor 1, 2, dividido pelo tamanho dele, é dividir ele por raiz de 5. Então, olha só, então esse vetor ali, ó, U, que vai ser o vetor unitário que me dá a direção, a letra que você usa pouco importa. O que você precisa é lembrar que esse vetor tem que ser unitário. Então ele será esse vetor aqui, ó, 1 sobre raiz de 5 e 2 sobre raiz de 5. Pode calcular aqui você pode calcular aqui o tamanho desse vetor, que o tamanho dele vai dar 1, como tem que ser. Tá? Bom, então eu já tenho o vetor unitário, já está prontinho já. Agora outra coisa que eu quero aqui, eu preciso saber quem é, olha só, é o x0 mais AT e o y0 mais BT, né? Olha só, eu preciso saber aqui, ó, quem é que vai ser o x0 mais AT no caso, como é isso aqui, ó, f de x0 mais AT. Lembra aqui, ó, olha só, quem é meu x0, esse aqui é o meu x0, esse aqui é o meu y0. O A é esse aqui é o A e esse aqui é o B. O A e o B são as componentes do vetor U. Então o x0 mais AT vai ficar sendo assim, ó, 1 mais esse A aqui, que é 1 sobre raiz de 5 vezes T, né? Isso aqui é o x0 mais AT. O y0 mais BT, ou y0 mais BT, ele vai ser o y0, que aqui no caso nós colocamos 1 de novo, mais o B, que é esse 2 sobre raiz de 5 vezes T. Então, se eu vou calcular o f de x0 mais AT, y0 mais BT, eu vou encontrar como resposta, então isso aqui vai ficar assim, f, ó, x0 mais AT, que é aqui 1 mais 1 sobre raiz de 5 vezes T, e depois y0 mais BT, que é 1 mais 2 sobre raiz de 5 vezes T. Então vai ficar assim, ó, 1 mais 2 sobre raiz de 5 vezes T. Agora olha só, a minha função é x² vezes y. Então nesse caso aqui vai ficar assim, x ao quadrado vai ficar assim, ó, 1 mais 1 sobre raiz de 5 vezes t, isso aqui é o x. Ó, x ao quadrado multiplicado por y, né? O y é o de lá. Então é multiplicado por 1 mais 2 sobre raiz de 5 vezes t. Então veja, agora aqui eu tenho uma continha para fazer. Uma continha lá da 7ª série, lá do 8º ano, né? É um quadrado da soma de dois termos, depois multiplicar por esse termo de cá. Então vamos subir para cá. Então olha só, isso aqui é um quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma de dois termos, você desenvolve ele assim, né? Quadrado do primeiro, depois mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 1 sobre raiz de 5 vezes t, depois mais o quadrado do segundo, aqui é t, depois mais o quadrado do segundo, que seria 1 sobre raiz de 5 vezes t, tudo isso aqui ao quadrado. Então isso aqui seria
o desenvolvimento desse primeiro aqui, né? Então, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vezes o segundo termo, que é esse ali, ó. 1 mais 2 sobre raiz de 5 vezes t. Tá, vamos fazer as continhas aqui para escrever isso aqui de uma forma um pouco mais simples. Então vai ficar 1 mais 2t sobre raiz de 5 e depois mais t quadrado dividido por 5, né? Porque quando você pega a raiz de 5 e eleva ao quadrado, dá só 5. Isso aqui tudo a gente vai multiplicar por 1 mais 2 sobre raiz de 5 vezes t. Bom, agora é uma multiplicação normal, né? Vamos multiplicar 1 vezes... Vamos multiplicar esse aqui com esse com esse e esse com esse. A multiplicação assim eu vou fazer 2 vezes só, né? Então, olha, 1 multiplicado pelo que está lá, dá o que está lá. Não vai mexer. Então vai ficar assim, 1 mais 2t dividido por raiz de 5, depois mais t quadrado sobre 5. Multipliquei 1 por todo mundo. Agora eu vou pegar aqui, ó, 2t sobre raiz de 5 e vou multiplicar por todo mundo que está lá. Vou pegar esse e multiplicar com esse e multiplicar com esse multiplicar com esse. Então vamos ficar com o seguinte, ó, mais, vamos colocar em vermelho aqui, vai ficar 2t dividido pela raiz de 5, esse primeiro com esse primeiro. Agora esse aqui com esse aqui, olha, 2t multiplicado por 2t dá 4t ao quadrado. 4t ao quadrado. Dividido, aqui tem raiz de 5 vezes raiz de 5. 5, não é isso? Vai ficar assim, ó, 5. Então aqui tem aqui mais. Depois aqui tem mais. Aqui vai ficar 2t ao cubo. Ó, 2t ao cubo. Esse aqui com esse dá 2t ao cubo. 5 raiz de 5 dividido por 5 vezes a raiz de 5. Bom, dá para simplificar alguma coisa aqui? Dá para, né? Dá para simplificar algumas coisas. Dá para reduzir algumas coisas. Esse 1 aqui não tem o que fazer com ele, vai ficar quietinho aí. Agora esse aqui com esse aqui, dá pra gente juntar eles. Porque são semelhantes, né? Todos os dois estão multiplicados por t. Então você conserva o t e conserva o t, ó. Bom, conserva o t e adiciona 2 mais 2, vai ficar assim, mais 4t, ó. 2t com mais 2t dá 4t dividido pela raiz quadrada de 5. Depois, dá para juntar mais quem? Dá para juntar mais esse aqui com esse aqui. 4t quadrado com mais 1t quadrado dá 5t ao quadrado dividido por 5. Não esquece que os denominadores na adição não vai mexer, né? Vai ficar quietinho lá. E depois esse aqui não tem o que fazer. Vai ficar 2t elevado ao cubo dividido por 5 raiz de 5. E esse aqui eu posso cancelar com esse. Então veja, essa expressão que eu obtive aqui é a expressão correspondente ao f de x0 mais at, y0 mais bt. Agora, lá pela minha definição de derivada direcional, eu tenho que pegar assim, ó, o f de x0 mais at, y0 mais bt e subtrair do f de x0 e y0. O f de x0 e y0 é super simples de calcular, né? Lembrando que o meu x0, y0 é o meu ponto 1, 1. E que a minha função f de xy, ela me dá x ao quadrado vezes y. Então, o f de x0, y0 vai ser 1 elevado ao quadrado vezes 1. Isso dá 1. Então, isso quer dizer, então, que a derivada de f na direção do vetor u no ponto 1, 1 vai ser o limite quando t tende a 0. Aqui eu tenho que colocar essa diferença aqui, ó. F de x0 mais at, y0 mais bt, que nós calculamos, está aqui em cima, né? Então isso aqui é 1 mais 4t dividido por raiz de 5. Esse cancelou com esse, ficou mais t quadrado. Olha, mais t quadrado
e depois mais 2t ao cubo dividido por 5 raiz de 5. Isso que eu acabei de colocar aqui foi a imagem do x0 mais at, y0 mais bt. Então isso aqui eu acabei de colocar. Agora aqui, ó, menos, vamos colocar de outra cor aqui, ó, menos a imagem do ponto x0, y0. Essa imagem do ponto x0, y0 é esse 1 que eu acabei de colocar aqui, ó, menos 1, dividido por t. Dividido por t, tá vendo? Agora esse mais 1 aqui cancela com esse menos 1. Olha que sorte. O mais 1 cancela com menos 1. Aí ficou assim, ó, limite, quando t tende a 0, lá em cima vai ficar só uma porção de coisa envolvendo t, né? A propósito, dá para colocar o t em evidência lá em cima, não é verdade? Aí se você colocar o t em evidência lá em cima, olha o que que sobra. Sobra 4 dividido pela raiz de 5, depois mais t, mais 2t quadrado dividido pela 5 raiz de 5. Fechou? E aqui dividido por t. Olha aí, ó, por sorte eu posso cancelar esse t com esse t. Então veja, que calcular a derivada direcional fica calcular limite de uma função de uma variável. Tem uma porção de continha para fazer, né? Mas fica sendo assim. E aí nós vamos ficar então aqui com esse limite para calcular, ó. Limite de 4 dividido pela raiz de 5 mais t mais 2t quadrado dividido por 5 raiz de 5 quando t tende a 0. Quando t vai para 0, já que essa função aqui é uma função contínua, eu posso simplesmente trocar esse t aqui por 0. E esse aqui também por 0. Então, no final das contas, ficou somente 4 dividido por raiz de 5. Ó, conclusão. A derivada, então, de f na direção do vetor unitário u no ponto 1, 1, dá 4 dividido por raiz de 5. Então, eu posso dizer, se eu fosse... Pensa no aspecto geométrico. Se eu for andar, então... a partir do ponto 1, 1, na direção desse vetor, como é que é o vetor aqui? É o vetor 1, 2, né? Andar do ponto 1, 1 na direção do vetor 1, 2, eu estou subindo ou estou descendo? Já que a derivada deu 4 dividido por raiz de 5. Lembra que a derivada é a inclinação da reta tangente. Ó, então, pronto. Então, a derivada direcional, a gente pode calcular ela desse jeito. Isso aqui é o que a gente chama de derivada por definição. Derivada por definição é a derivada calculando um limite. Você vai usar a definição de derivada para poder fazer esse cálculo, ok? Querem ver a visualização geométrica ali? Sim, deixa eu só copiar aqui. Então, minha gente, olha só. Aqui eu tenho a interseção, esse pontinho aqui, ele é o ponto 1, 1. Nós podemos olhar esse gráfico aqui de cima, que seria essa parte aqui, né? Ó, eu estou aqui no ponto 1, 1, esse pontinho azul aqui. Esse vetor aqui é o vetor que vai me dar a direção, né? Então, ele é o vetor 2, 1. E, na verdade, interessa pra gente é o versor desse vetor, que é esse vetorzinho aqui de tamanho de 1 unidade. Você pode observar que se a gente mexer aqui no tamanho do vetor, ele vai mudar, né? Esse ponto aqui, B aqui, ele vai se aproximar do ponto A na medida que eu fizer esse T tender a 0. Mas esse vetor aqui, ele vai continuar sendo unitário. A distância do ponto B até o ponto A, ele vai tender a 0. Agora, o vetor que dá a direção, o vetor que nós vamos considerar nos cálculos, como vocês viram, é o vetor unitário. E aí, o que nós temos como derivada direcional é a inclinação da reta tangente ao gráfico... Opa, aí o ponto saiu. Ao gráfico da função dessa curva amarela aqui, quando você tiver ela em cima desse plano que está interceptando a superfície, né? Então, a derivada direcional basicamente é isso. Ao invés de eu andar na direção paralela ao eixo X ou paralela ao eixo Y, que são as derivadas parciais, eu estou andando na direção de um vetor V aqui, e aí o número que eu encontro é, do ponto de vista geométrico, né, a inclinação da reta que tangencia essa curva aqui, nesse ponto aqui. Ok? Então, isso aí é a derivada direcional.